Heloísa caminhava pelos jardins úmidos, observando as estátuas de mármore cobertas de musgo. Ela sentia o peso das memórias antigas, memórias da sua mãe, dolorosas, mas também felizes. Ela parou diante do antigo canteiro de rosas de sua mãe. Estava abandonado, sufocado por ervas daninhas, assim como a memória da mulher que lhe dera a vida. Encarando aquele canteiro de rosas, os olhos de Heloísa se turvaram em tristeza e nostalgia, à sombra de um sorriso surgindo em seu rosto geralmente frio. Ficando ali por um momento relembrando o passado, ela soltou um suspiro profundo, como se estivesse se livrando de um peso invisível, seu rosto retornando a marcar a calma e imperturbável. Ao voltar para dentro, ela encontrou Viviane no corredor, retocando o batom diante de um espelho barroco. "Você acha que engana alguém, não é?" Viviane disse sem tirar os olhos do reflexo. "Esse seu ar de não me importo. Você quer o dinheiro tanto quanto nós." Heloísa parou ao lado dela, observando o reflexo da meia-irmã. Viviane era jovem, bonita e completamente oca. "A diferença, Viviane, é que eu consigo sobreviver sem ele. Você, por outro lado. O que faria se tivesse que trabalhar? Se não houvesse mais motoristas, esteticistas ou jantares de gala?" Viviane virou-se, o rosto crispado de ódio. "Eu te odeio. Eu sempre te odiei. Você acha que é melhor que a gente porque é inteligente. Mas você é só a filha ignorada da faxineira vagabunda." O comentário de Viviane foi como um golpe, mas Heloísa nem piscou. Ela apenas deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal da meia-irmã, fazendo ela recuar assustada. "A vagabunda, como você diz, tinha mais dignidade em um fio de cabelo do que você terá em toda a sua vida de plástico, Viviane. E tome cuidado, se o assassino do papai estiver mesmo nesta casa, uma garota tão irritante quanto você seria um alvo muito fácil para um acidente doméstico." Viviane empalideceu, o gloss brilhando em seus lábios trêmulos. Ela deu um passo atrás, tropeçando nos próprios saltos, e saiu quase correndo pelo corredor. Heloísa observou-a ir, o sarcasmo desaparecendo de seu rosto por um breve segundo, dando lugar a uma expressão de frieza. O jogo estava apenas começando. Ricardo já estava à beira de um colapso alcoólico. Madalena estava acuada e Viviane estava em pânico, dando atenção a coisas irrelevantes. Ela subiu para seu quarto, trancando a porta. Amanhã seria o terceiro dia. E ela tinha um segredo especial que ela descobriu para deixar escapar durante o café da manhã. A herança era o menos importante para ela. O que ela mais queria era ver aqueles três voando nos pescoços um do outro. "Amanhã será divertido", Heloísa murmurou com um sorriso lupino. O terceiro dia amanheceu sob uma neblina espessa que engolia os jardins da mansão Valente, transformando as estátuas de mármore em silhuetas fantasmagóricas que pareciam espiar pelas janelas. Dentro da casa, o ar estava carregado com o cheiro de café forte, cera de assoalho e o odor metálico do medo. Heloísa desceu as escadas com passos silenciosos. Seus longos cabelos negros estavam presos no habitual coque apertado. Mas a palidez de seu rosto era acentuada pela luz cinzenta que filtrava pelas clarabóias. Ela vestia um conjunto de seda preta, movendo-se como uma sombra pelos corredores da grande mansão. Na sala de jantar, o cenário era de pura decadência. Ricardo estava debruçado sobre a mesa, o cabelo escuro e ralo desgrenhado, os olhos injetados de sangue fixos em uma garrafa de gin que não deveria estar ali às 9 da manhã. Ele não usava mais o blazer. Sua camisa de linho estava amarrotada e aberta no colarinho, revelando o suor que brilhava em seu peito. "Onde ela está?" Ricardo sibilou quando Heloísa entrou, sua voz falhando pelo excesso de álcool e fúria. "Onde está a rainha?" ele disse com um tom irônico. "Madalena deve estar retocando a armadura, Ricardo. Ou talvez tentando convencer o doutor Arnaldo de que o testamento foi escrito sob hipnose", respondeu Heloísa, servindo-se de uma xícara de café preto. Ela sentou-se na ponta da mesa, observando o irmão com um olhar clínico.
Você parece péssimo. O gin de manhã é um novo tratamento de beleza ou apenas o seu jeito de comemorar a falência iminente dos seus órgãos? Ricardo rosnou, batendo o copo na mesa com tanta força que o líquido espirrou em seu rosto. Você acha que essa situação é engraçada? Eu descobri, Heloísa. Eu revirei os arquivos do velho ontem à noite. Aquela holding. O dinheiro não está lá. Madalena desviou milhões para contas de fachada nos últimos 2 anos. Milhões. E ora, que surpresa fascinante! Heloísa comentou secamente, arqueando uma sobrancelha enquanto soprava o vapor do café. A viúva negra estava tecendo uma teia de segurança para quando o rei morresse. Quem diria que Madalena tinha um espírito tão empreendedor? Antes que Ricardo pudesse responder, Viviane entrou na sala aos prantos, soltando um grito agudo que fez os ouvidos de todos unirem. Ela usava um hobby de seda caríssimo, mas seus olhos estavam inchados e o rosto, desprovido da maquiagem perfeita, revelava uma expressão de puro terror infantil. Meu cofre! Alguém abriu meu cofre! Ela gritou, batendo os pés no chão. Meus colares, o anel de esmeralda que o papai me deu no Natal. Sumiram! Tudo sumiu! Heloísa deu um gole no café, saboreando o amargor. Bem, Viviane, talvez as joias tenham fugido por conta própria, cansadas com a futilidade da dona. Ou talvez o assassino de papai tenha decidido que precisa de uma entrada para a fuga. Foi você. Viviane apontou o dedo trêmulo para Ricardo. Você precisa pagar suas dívidas de jogo. Você roubou minhas joias. Ricardo levantou-se num salto, derrubando a cadeira. Seu hálito de álcool atingiu Viviane, que recuou com nojo. Eu não encostei nas suas bugigangas de plástico, sua idiota. Eu estou tentando salvar o que resta do meu nome enquanto nossa mãe limpa as contas da família. A reunião daquela tarde foi transferida para a sala de conferências sob ordens de Madalena, que apareceu finalmente vestida com um rigor que beirava o militarismo. No entanto, o tremor em suas mãos, adornadas com anéis pesados, era impossível de esconder. Sentem-se, todos vocês, ordenou Madalena, sua voz vibrando com uma autoridade que parecia estar prestes a quebrar. Heloísa sentou-se, cruzando as pernas e observando os fios soltos de seu cabelo no reflexo da mesa de jacarandá. O silêncio era tão pesado que o som da chuva recomeçando lá fora parecia uma agressão. Ricardo me acusou de desvio. Madalena começou olhando diretamente para o filho com um olhar frio. Pois bem, eu retirei o capital porque você, Ricardo, estava drenando a holding para pagar subornos a fiscais da alfândega. Você cometeu crimes financeiros que colocariam todos nós na cadeia. Eu estava protegendo você, protegendo o seu próprio pescoço. Ricardo rugiu, debruçando-se sobre a mesa. Você o matou, não foi? Você sabia que o papai ia te entregar para a polícia para salvar a empresa? Você trocou os remédios dele por algum veneno, não foi? Madalena empalideceu a um ponto quase cadavérico, suas narinas dilatando em fúria. Como ousa? Eu cuidei daquele homem por 30 anos. Eu aguentei a presença dessa. Ela apontou para Heloísa. Dessa lembrança daquela mulher miserável, apenas para manter a paz. Heloísa soltou uma risada melodiosa e cruel. Ah, Madalena, não me use como desculpa para o seu martírio de fachada. Você ficou porque o ouro era mais brilhante que o seu orgulho. E agora parece que o ouro está acabando e o assassino está ficando sem opções. Viviane, que estava encolhida na cadeira soluçando, olhou para cima com os olhos injetados. Eu odeio todos vocês. O papai morreu porque nenhum de nós o suportava. Ricardo queria o dinheiro, a mamãe queria a liberdade e a Heloísa. A Heloísa veio aqui para só nos ver sofrer. A tensão explodiu. Ricardo avançou para a mãe, segurando-a pelos ombros e sacudindo-a. Confessa que você fez isso antes que a gente perca tudo. Me solta, seu bêbado imundo. Madalena gritou, tentando atingi-lo com a bolsa. Heloísa apenas observava a cena, os olhos brilhando com um prazer frio e distante.
Ela parecia uma espectadora em um coliseu, assistindo aos leões devorarem uns aos outros. 10 dias, Heloísa sussurrou, sua voz cortando o caos como uma navalha. Estamos no terceiro e vocês já estão voando no pescoço um dos outros. O que vai sobrar de vocês no 10º dia? Ricardo soltou a mãe com um empurrão, fazendo-a tropeçar. Ele respirava com dificuldade, o suor escorrendo pelas têmporas. Alguém vai cair por isso, e não serei eu. E você? Ele disse apontando o dedo para Heloísa. Não pense que não percebemos o que você está fazendo, Heloísa. Você não vai ficar com nossa herança. Ora, e o que eu poderia estar fazendo? Heloísa perguntou com um olhar curioso, fingindo inocência. Bufando de irritação, Ricardo saiu da sala, batendo a porta com tal força que um dos quadros de antepassados na parede entortou. Madalena desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto Viviane continuava seu lamento sobre as joias perdidas. Mais tarde naquela noite, a mansão parecia respirar. Heloísa caminhava pelos corredores escuros, segurando uma pequena lanterna. Ela parou diante da porta do antigo escritório de seu pai. Lá dentro, ouviu o som de vidro quebrando e o choro contido de Viviane. Ela não entrou. Apenas sorriu divertida. A paranoia tinha atingido o nível esperado. Ricardo estava trancado em seu quarto com uma espingarda de caça e 2 garrafas de uísque, jurando que não deixaria ninguém tirá-lo dali. Madalena estava queimando documentos na lareira da suíte master, o cheiro de papel carbonizado impregnando as cortinas de veludo. E Viviane? Viviane estava vasculhando os quartos dos empregados, convencida de que o roubo de suas joias era culpa deles. Heloísa voltou para o seu quarto. Para eles, ela era apenas a meia-irmã amarga, que tivera a sorte de receber uma herança que ela não queria. Uma espectadora e uma instigadora que adoraria vê-los devorar um aos outros. Ela se aproximou do espelho e soltou o coque, deixando os longos cabelos negros caírem sobre os ombros. Seus olhos refletiam a luz da lua que finalmente aparecera entre as nuvens. Isso está ficando cada vez mais divertido, ela murmurou para o seu próprio reflexo.